uma pergunta mais extensa, então vou ler com bastante calma aqui, tá? As camadas da atmosfera representam as divisões da atmosfera terrestre em níveis com características particulares. A divisão mais comum baseia-se na variação da temperatura de acordo com a altitude, mas há outras maneiras de dividir e classificar as camadas, como por meio do critério relacionado com a composição do ar. A classificação, baseada na temperatura, divide a atmosfera em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Sobre as camadas da atmosfera, assinale a alternativa correta. Letra A. A estratosfera considerada a mais fria entre as camadas da atmosfera. Essa redução de temperatura deve-se ao fato de que, na estratosfera, há baixa concentração de moléculas em decorrência da redução do calor que provém da camada de ozônio. Tá? B. A mesosfera é também chamada de ionosfera. Esse nome é dado porque nessa camada concentra-se uma grande quantidade de íons, partículas carregadas de eletricidade, que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. O ar na mesosfera é extremamente rarefeito, predominando o gás hidrogênio. Letra C. A troposfera corresponde à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre. É nessa camada que os seres vivos podem respirar normalmente. Apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas, a troposfera constitui cerca de 80% da massa atmosférica. E letra D, nenhuma das alternativas. Boa noite aí, Gabriela. Bom, a Gabriela e o Thiago acham que é C, a Frida acha que é D. E Suzana, tem algum palpite? Quem falou C tá certo, né? Então, ela é bem... Essa questão ela é bem extensa. Então, assim, você tem que tomar bastante atenção mesmo na hora de interpretar. O que pede aí é bem fácil. É sobre as camadas da atmosfera, assinar o que é correto. Né? Tá falando ali sobre um pouquinho sobre as camadas e tal. E assim, você pode até não saber algumas informações aí sobre a questão do seu ozônio, né? Em decorrência da redução do calor que provém da camada de ozônio, né? Que fala da estratosfera, né? Às vezes, porque a estratosfera pode ser uma das camadas aí mais frias, se a gente voltar lá, né? Depois a gente vai voltar lá para ver, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então a estratosfera, tá? Ela também tem, né? É nela que tem a camada de ozônio, né? Localiza havendo um gradativo aumento de temperatura. Então já está contradizendo, né? Aqui, tá? Mas não está falando também que ela é muito quente, que nem é na termosfera. Então tem que analisar. Então, mas deixa aí. Se você ficar em dúvida na A, vamos para B, mesosfera. Olha lá, mesosfera também é chamada de ionosfera. Aí você já errou. Porque olha lá, a termosfera também é conhecida como ionosfera. Então olha lá, então já a B você já elimina na primeira sentença aí. Então nem precisa ler o restante. A questão de íons, tem nada a ver, é ionosfera. C. A troposfera corresponde à primeira camada da atmosfera. Então, opa, pera lá. Então tá fazendo sentido até aí. Ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre. Ótimo. É nessa camada que os seres vivos podem respirar. Perfeito, normalmente. Então, olha lá, já foi 2 sentenças e tá perfeito.
apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas, também é apenas 15 km. A troposfera constitui cerca de 80% da massa atmosférica, né? Bom, se a gente tem que, então a gente tem que analisar, né? O que é essa massa atmosférica aí? O que será que ela quer dizer, né? Será que está falando dos gases? Porque os gases lá são mais concentrados, né? A densidade é diferente, pode ter relacionado com isso, né? Da questão da massa, né? A massa gasosa. Então, realmente, a C ela faz muito sentido. E a D, né, uma das alternativas, bom, pode te dar um checkmate aí, mas eu ficaria mais na C mesmo. O que de fato é a letra C, tá? Então sempre, você ficou em dúvida na A, mas se a C tá bem incisiva, ó, você pode até ter ficado em dúvida na A, mas a chance aí de se acertar a C é muito grande, né? Então, ficou na dúvida da C e da D. Aumento de temperatura e não baixa. Tá falando o quê? Isso aí você tá falando da A, né? Decorrência da redução do calor que provém da camada de ozônio. Ah, sim, então é do aumento do calor, né, que provém da camada de ozônio. Então é na A lá. A Gabriela lembrou aí a gente aí, a estratosfera. Um gradativo aumento de temperatura, é mesmo. E aqui está falando que a estratosfera aqui, ela está falando da redução do calor que provém da camada de ozônio. Não, então é aumento. Então não é a A, né? Então era a C aí, tá, pessoal? Então era isso aí mesmo. Bom, pessoal, mas obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Tá bom aí, bem engajado, a gente está participando. Como eu falei, se a gente mais para frente conseguir uma forma de ter mais participação, a gente ainda vai estudar aí, de conversar mais olho no olho, a gente pode fazer umas aulas diferentes também assim, tá? Também vocês partilhar também conhecimentos, a gente não é dono do conhecimento, a gente está todos juntos aqui estudando aqui. Então, né, eu tô colocando, sempre procurando colocar a bibliografia lá. A bibliografia de amanhã eu vou pegar coisa bem assim de ensino médio, de primeiro ano. Eu já dei uma olhada ali, então não é nada muito avançado, acadêmico não. Porque se a gente for pegar material acadêmico aqui, pessoal, a gente vai ficar doido e essas questões não são nem tão de nível acadêmico assim, sabe? Se a gente for analisar né, aquelas questões ontem que a gente viu da FGV, da própria Semacem lá, né, a gente viu lá do órgão lá que trabalhou junto com o IBGE, não é questão assim cabulosa. Você só tem que prestar atenção, interpretar ela. Ela é de nível do assunto que a gente que a gente ensina, ensino médio, ensino fundamental, não tem coisa assim de nível assim acadêmico, de pós-graduação, não tem isso assim. Tem uma mais difícil que a outra, sim, mas não chega a ser assim tão exigente nesse sentido, não. Pelo menos eu tenho olhado, não, tá? Pode ter algumas mais difíceis, mas aí também é questão de aprofundar.